começar? Não precisa nenhuma para tomar, pá. Beleza. Boa noite, Melina. Nosso trabalho é sobre. A nossa empresa, na verdade, é Cervejaria Oswaldo Cruz, é do ramo de cervejaria. O grupo é composto por mim, o Elton, a Adilson Boa noite, e professor. o João Vitor. Eu vou começar com a história, como foi fundada, qual foi a ideia dessa cervejaria. Ela foi fundada em 1970. No começo não passava de um grupo de amigos que queriam fazer a própria cerveja. E com o passar do tempo, a pequena empresa de garagem, que é onde a gente se reunia, foi crescendo e virou uma das maiores cervejarias. Bom, hoje existem 3 fábricas pelo estado de São Paulo que fabricam a maior parte da cerveja consumida no Brasil. Em segundo está uma empresa também paulista chamada Ambev. Pretendemos nos próximos anos exportar cerveja pelo mundo todo. Atualmente já servimos as mesas argentinas e uruguaias, competitivamente com os mercados locais. Vou falar um pouco sobre os ingredientes. A nossa cerveja começa no cuidado com cada um dos ingredientes que compõem as nossas bebidas, dos cereais ao lúpulo, tudo é escolhido com atenção nos mínimos detalhes. Produção. Nas fábricas, a produção é constante, todos são muito unidos, fazendo com que a empresa cresça cada vez mais, buscando ser a maior do mundo. Bom, vou falar um pouco sobre o nosso catálogo, que são as cervejas produzidas pela, pela fábrica. A primeira se chama Letzmann, ela possui um gasto semanal de 100 mil litros de água, 3 toneladas de malte de cevada, 2 toneladas de lúpulo, 2 toneladas de levedo, 1 tonelada de alumínio para fazer as tampas, 1 tonelada de papel para fazer os rótulos e 2 toneladas e meia de garrafa de 600 ml. No mercado se tem um lucro por lote de 5 mil reais. Skol, ela possui um gasto semanal de 80 mil litros de água, 3 toneladas e meia de malte de cevada, 1 tonelada de lúpulo, 1 tonelada de levedo, 1 tonelada de alumínio para fazer as tampas, 1 tonelada de papel para fazer os rótulos, 1 tonelada de garrafas de 600 ml e no mercado se tem um lucro por lote de 6 mil. Pinguim, com gasto semanal de 90 mil litros de água, 3 toneladas de malte de cevada, 2 toneladas de lúpulo, 2 toneladas de levedo, 15 toneladas de milho, 1 tonelada de alumínio para fazer as tampas, 1 tonelada de papel para fazer os rótulos, 2,4 toneladas de garrafa de 600 ml. E no mercado se tem um lucro por lote de 7 mil reais. Barávia, com um gasto semanal de 100 mil litros de água, 3 toneladas de malte de cevada, 1 tonelada de lúpulo, 1 tonelada de levedo, 1 tonelada de alumínio para fazer as tampas, 1 tonelada de papel para fazer os rótulos, 2,1 toneladas de garrafa de 600 ml. No mercado se tem um lucro por lote de 8 mil reais. Bratman, Mouse Beer, com gasto semanal de 140 mil litros de água, 2,5 toneladas de malte de cevada, 3 toneladas de lúpulo, 2 toneladas de levedo, 15 toneladas de milho, 1 tonelada de alumínio para fazer as tampas, 1 tonelada de papel para fazer os rótulos, 2,4 toneladas de garrafa de 600 ml. E no mercado se tem um lucro por lote de 7 mil reais. Petra, com gasto semanal de 120 mil litros de água, 2 toneladas de malte de cevada, 2 toneladas de lúpulo, 1 tonelada de levedo, 30 toneladas de trigo, que é a base dessa cerveja, 1 tonelada de alumínio para fazer as tampas, 1 tonelada de papel para fazer os rótulos, 2 toneladas de garrafas de 600 ml. E no mercado se tem um lucro por lote de 15 mil reais. American Pale Ale, com gasto semanal de 120 mil litros de água, 2,5 toneladas de malte de cevada, 3 toneladas de lúpulo, 2 toneladas de levedo, 3 toneladas de alumínio para fazer as tampas, 4 toneladas de papel para fazer os rótulos, 2 toneladas de garrafa de 600 ml. No mercado se tem um lucro por lote de 7 mil reais.
Stu, com gás semanal de 100 mil litros de água, 2,5 toneladas de malte de cevada, 2 toneladas de lúpulo, 1 tonelada de levedo, 10 toneladas de milho, 1 tonelada de alumínio para fazer as tampas, 1 tonelada de papel para fazer os rótulos, 12,5 toneladas de garrafa de 600 ml. E no mercado tem um lucro por lote de R$ 9.000. Indian Pale Ale, com gasto semanal de 115 mil litros de água, 3,5 toneladas de malte de cevada, 3 toneladas de lúpulo, 2 toneladas de levedo, 1 tonelada de alumínio para fazer as tampas, 1 tonelada de papel para fazer os rótulos, 3 toneladas de garrafa de 600 ml e no mercado se obtém um lucro por lote de R$ 8.000. Bom, professora, a cervejaria Oswaldo Cruz, a gente está com um gargalo de produção. Então a gente resolveu ampliar a nossa produção semanal para cobrir esse gargalo de produção. E é fundamental para a empresa maximizar os lucros, para a gente conseguir alcançar a nossa meta de ser a maior cervejaria do Brasil, do mundo, melhor dizendo, né? Que do Brasil já somos. Não é, galera? Do Brasil já somos. Então a empresa, buscando se impor ainda mais no mercado, optou por utilizar o método Solve para nos auxiliar no aumento dessa produção, para a gente definir como vai ser o aumento dessa produção. E os dados a seguir vão ser utilizados para os cálculos no Solve. A gente tem umas restrições que a gente definiu para a produção. A gente definiu uma quantidade semanal de 1.200.000 litros de água, 30 toneladas de malte de cevada, 30 toneladas de trigo, 35 toneladas de lúpulo, 20 toneladas de levedo, 10 toneladas de milho, 20 toneladas de arroz, 10 toneladas de ferro, 10 toneladas de papel e 25 toneladas de recipiente de vidro. Maximizando o lucro com Solve. A nossa empresa vai trabalhar com fabricação em lote. Então, cada lote contém 1.000 unidades fabricadas. Ou seja, então um ciclo de produção que mais ou menos vai dar para fazer 10 lotes ali, vão ser 10.000 unidades, mas a gente vai trabalhar em lotes. Aqui na tabela Solver, a gente lançou aqui as restrições, primeiro a gente lançou o que cada rótulo gasta, e aqui na coluna LDE a gente lançou as restrições, a quantidade que a gente disponibilizou, e aí após fazer o cálculo no Solver, os resultados foram os seguintes, os resultados são apresentados na coluna LEE. Os resultados são os seguintes: água, a gente tinha 1.200.000 litros, a gente utilizou 1.138.000 litros, a gente ficou com a sobra de água de 62.000 litros. Trigo a gente utilizou o total que a gente tinha disponível, 30 toneladas. Lúpulo, a gente de 35 toneladas, a gente utilizou apenas 26, tendo uma sobra de 9 toneladas de lúpulo. Malte de cevada, que eu esqueci de falar, 30 toneladas, a gente utilizou 29, então sobrou 1 tonelada. Levedo, a gente de 20 toneladas, a gente utilizou 17, sobraram 3 toneladas. Aí o milho, o arroz, ferro, o papel e o vidro foram utilizados 100% do produto disponibilizado. Aqui são os valores, os lucros de venda no mercado. E para a gente achar a alternativa para maximizar o nosso lucro, achar a opção ótima para maximizar o nosso lucro, a gente colocou o cálculo no Solver, ele nos deu os resultados. Se a gente fizer isso aqui que o Solver passou, esses resultados aqui, a gente vai ter um lucro de 85.400. Aqui estão apresentados os resultados. Nós temos que fabricar para alcançar o lucro ideal, o lucro ótimo, um lote de Baravia, um lote de Petra, 3 lotes de American Pale Ale, um lote de Stout,
e 4 lotes de Indian Paleari, o que nos dará um lucro ótimo de R$ 85.400. Com isso, a gente vai ter o melhor lucro possível para a gente poder aumentar a nossa produção e buscar a nossa meta de ser a maior cervejaria do mundo. Agora o João vai apresentar a parte de transporte. O transporte do nosso produto, a empresa tem 3 fábricas, 3 depósitos, onde serão calculados a quantidade que se deve enviar de produto para o local de recebimento, com o menor custo possível. E para esse cálculo, a gente tem que levar em consideração alguns gastos que tem no transporte e a quantidade de produção de armazenamento das fábricas e depósitos. Então, são fabricados semanalmente 10 lotes, enquanto os nossos depósitos são feitos para comportar esses 10 lotes. E esses lotes saem das 3 fábricas diferentes até chegarem nos 3 depósitos diferentes. Os dados das fábricas sobre capacidade de produção. A fábrica 1 produz cerca de 3 lotes, a fábrica 2 produz 5 lotes, a fábrica 3 produz 2 lotes. E os depósitos, a capacidade de armazenamento deles são: o depósito 1, 4 lotes, depósito 2, 4 lotes e depósito 3, 2 lotes. Para os custos são levados em conta os gastos que se tem com transporte. Portanto, aqui a gente vai usar o cálculo feito sobre o frete pelo valor da tonelada. Onde iremos calcular o custo total de transporte, multiplicando as quantidades a serem transportadas em cada rota pelo seu custo unitário de transporte. Partindo da fábrica 1, no depósito 1, para o depósito 1 foram 3 lotes, para o depósito 2 foram 0 lotes, e para o depósito 3 foram 0 lotes também, que já excedeu a capacidade de produção total da fábrica 1. Da fábrica 2 para o depósito 1 foi um lote, que já completou a capacidade do depósito 1. Para o depósito 2 foram 4 lotes, que já fechou a capacidade do depósito 2, e para o depósito 3 foram 0. Fechando assim 5 lotes que fabricam na fábrica 2. A fábrica 3, o depósito 1 e 2 foram 0 lotes, e para o depósito 3 foram 2. O cálculo é feito a quantidade vezes o custo, e deu esses dados apresentados na tabela, com um gasto de R$ 451 para o transporte dos 10 lotes. Utilizando o método do custo mínimo, que quase sempre é uma solução inicial, que é ótimo, o objetivo desse método é procurar por uma solução viável de menor custo total. A gente vai para o método do custo mínimo, onde a gente tem que alocar em relação ao menor custo, sempre, desde o primeiro. A gente colocou em cores diferentes, mostrando embaixo, né, qual cor representa qual sequência que foi alocado. E eu vou falar somente os dados representados na tabela. Então, da fábrica 1, foi alocado 3 ao depósito 1, respectivamente 0 nos 2 próximos, assim chegando à capacidade de produção da fábrica 1. A fábrica 2 foi levado 1 lote até o depósito 1 e 4 lotes até o depósito 2, sobrando 0 para o depósito 3, assim chegando ao máximo de capacidade de produção. A fábrica 3, os depósitos 1 e 2 receberam 0 lotes, e o depósito 3 recebeu 2, assim também chegando ao máximo da capacidade de produção. Aqui os dados apresentados do custo mínimo, que foram os mesmos do canto noroeste. Agora, usando o método de aproximação de Vogel, do mesmo modo, nós colocamos embaixo a legenda mostrando qual campo foi alocado primeiro, e em relação às penalidades calculadas. Para o cálculo da penalidade, a gente pega na linha os 2 menores custos, ou na coluna também, e subtrai um do outro. Na linha ou coluna que der a maior penalidade, a gente vai alocar onde tem o menor custo. Maior quantidade possível.
e assim sucessivamente. Então aqui na fábrica 1 foi alocado 1 para o depósito 1, 0 para o depósito 2 e 2 para o depósito 3. Assim, chegando ao máximo na capacidade de produção da fábrica 1. Na fábrica 2, 1 lote para o depósito 1, 4 lotes para o depósito 2, assim não sobrando nenhum para o depósito 3, depois chegou ao máximo da capacidade de produção. Na fábrica 3, foram 2 lotes para o depósito 1 e para o depósito 2 e 3 foram 0. Assim, gerando os dados dessa tabela, que foi o melhor resultado que nós obtivemos dos 3 métodos, com um custo de R$ 433,07. E a nossa decisão final, a gente deve optar pela opção que mais atende às demandas da empresa, ou seja, transportar o nosso produto com o menor custo possível. E assim então nós tomamos a decisão, nós optamos pelo método de Vogel, pois é o que a gente terá menos gasto. É isso aí, professora. Essa é a nossa apresentação. Muito obrigado. Como diz ali, beba com moderação, mas experimente a nossa cerveja que a senhora vai gostar muito. Isso aí.